Então, hoje nós estamos fazendo uma leitura sobre os últimos momentos na vida de Jesus. Nesta época, não é que é comemorada a chamada Semana Santa, eu creio que é tão importante nós lembrarmos por que tantas pessoas ao redor do mundo se lembram deste momento. E o que nós estamos fazendo é uma leitura do Evangelho de Lucas e lendo e comentando esses últimos momentos na vida de Jesus. Depois da negação de Pedro, nós temos aqui em Lucas capítulo 22, versículo 63, diz assim: os que detinham Jesus zombavam dele, davam-lhe pancadas e, vendando-lhe os olhos, diziam: profetiza-nos, quem é que te bateu? E muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. Esta é a reação das pessoas que não conhecem a Deus. Essa é a reação das pessoas que não sabem quem é Jesus. E ainda hoje há tantas pessoas que fazem isso, que zombam, que blasfemam, que dizem coisas absurdas a respeito de Jesus. Como aqueles soldados fizeram? Logo que amanheceu, reuniu-se a assembleia dos anciãos do povo, né? Esse era o grande sinédrio, era um grupo de autoridades, todos os principais sacerdotes, como os escribas, e o conduziram ao sinédrio, onde lhe disseram: se tu és o Cristo, isto é, o Messias prometido, dize-nos. Então Jesus lhes respondeu: se vô-lo disser, não acreditarei. Também se vos perguntar, de nenhum modo me respondereis. E aqui Jesus estava dizendo: vocês só querem de mim uma confissão para que vocês possam me acusar. Vocês realmente não acreditam que eu sou o Messias. Desde agora estará sentado o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso. Né? Você pode imaginar, para aqueles conhecedores do Velho Testamento, aqueles que entendiam, achavam que entendiam o Velho Testamento, aquilo que eles ouviram foi uma coisa terrível, né, aos ouvidos deles, porque Jesus estava dizendo: eu sou o Messias prometido, sim, e eu vou exaltar a direita do Deus Todo-Poderoso, eu vou estar lá na presença da glória de Deus. Então disseram todos: logo tu és o Filho de Deus? E ele lhe respondeu: vós dizeis que eu sou. Clamaram, pois: que necessidade mais temos de testemunhas? Porque nós mesmos ouvimos da sua própria boca. Veja bem, os judeus através dos séculos esperavam o Messias, mas eles não conseguiam aceitar que quem estava diante deles era de fato o Messias prometido, o Filho de Deus. Para eles, Jesus reconhecer que era o Messias era uma blasfêmia, era uma ofensa capital contra Deus. E no capítulo 23 de Lucas está escrito assim: levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos, a autoridade romana, e ali passaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, o rei. Agora você percebe que para aqueles religiosos e tudo mais, eles tinham entendimento, mas diante da autoridade romana, qual é a acusação que eles trouxeram? É interessante, né? Porque quando perguntaram para Jesus sobre essa questão dos impostos para o imperador romano, Jesus pegou uma moeda que tinha a inscrição, a efígie de César, e ele disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus não estava dizendo que não precisava pagar impostos para César, eles estavam mentindo, na verdade, não é? E eles estavam dizendo: Jesus afirmou que ele era o rei. Jesus chegou a dizer isso, mas não no sentido em que eles estavam dizendo, mas eles queriam colocar diante de Pilatos a ideia: aqui eu tenho um revolucionário, aqui tem alguém que vai querer se voltar contra a autoridade de Roma. Então lhe perguntou Pilatos: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu o dizes. Não é? Eu acho que deixava todas as pessoas impacientes essa linguagem de Jesus, não é? Disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões: não vejo neste homem crime algum. Então veja, Pilatos, como a autoridade romana, eles: olha, vocês trouxeram ele aqui, mas eu não estou vendo nenhuma evidência de que ele tenha cometido algum crime. Insistiam, porém, cada vez mais, dizendo: ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou até aqui. Tendo Pilatos ouvido isso, perguntou se aquele homem era galileu. Ao saber que era da jurisdição de Herodes, estando este naqueles dias em Jerusalém, lhe remeteu. Né? Agora veja, Jesus ele vai ser enviado para o rei Herodes. Importante a gente lembrar que o Império Romano ele exercia autoridade sobre a Palestina, mas ao mesmo tempo havia uma jurisdição de um rei.
E este rei era Herodes. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito. Esperava também vê-lo fazer algum sinal. Veja, assim, Herodes está com aquele jeito de uma pessoa, olha só, agora eu vou ver Jesus, quem sabe ele não faz milagre aqui na minha frente? E de muitos modos interrogava. Você pode imaginar ele fazendo todo tipo de perguntas para Jesus. Jesus, porém, nada lhe respondia. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com grande veemência, mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-o com desprezo e, escarnecendo dele, fê-lo vestir-se de um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. Era brincadeira. Olha, coloque aí uma veste bem bonita, manda de volta para Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam inimizados um com o outro. Interessante isso. Então, reunindo Pilatos, os principais sacerdotes e as autoridades e o povo, disse-lhes: apresentaste-me este homem como agitador do povo, mas tendo-o interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes de que o acusais. Nem tampouco Herodes, pois não o tornou a enviar. É pois claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei. E era-lhe forçado soltar um detento por ocasião da festa. Toda a multidão, porém, gritava: fora com este, solta-nos Barrabás. Interessante que durante esse período da festa da Páscoa havia essa tradição, né, de autoridade romana soltar alguém. Não é? E é bem possível que esse Barrabás não era um criminoso comum, ele poderia ser um criminoso político, mas o povo então disse: solta Barrabás. Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição na cidade e também por homicídio. Não é? Ele mobilizou pessoas contra a autoridade romana e ele matou alguém. Desejando Pilatos soltar a Jesus, insistiu ainda. Você percebe, Pilatos aqui não é aquela pessoa com sede de sangue querendo ver Jesus morto, pelo contrário. Eles, porém, mais gritavam: crucifica-o, crucifica-o. Então, pela terceira vez, lhes perguntou: que mal fez este? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte, portanto, depois de o castigar, soltá-lo-ei. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. Você pode imaginar, eles não aceitaram a negativa de Pilatos. E eles insistiram, e eles gritaram, e eles disseram: solta Barrabás, mata Jesus. E veja só o que nós temos aqui. E o seu clamor prevaleceu. E aqui isso nos faz pensar, não é? Como muitas vezes a voz do povo, que as pessoas dizem a voz do povo é a voz de Deus, mas de forma geral não. Não é porque uma maioria concorda com alguma coisa que necessariamente é algo bom. E nesse caso específico, o povo queria a morte de Jesus. E Pilatos, não é, como um político também, ele cedeu. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Soltou aquele que estava encarcerado por causa da sedição e do homicídio, a quem eles pediam. E quanto a Jesus, entregou à vontade dele. Já pensou? Quando nós pensamos no caso de Pilatos, ele estava convencido que Jesus era inocente. Mas por causa da insistência do povo, ele chegou à conclusão: então eu vou entregar ele para que seja crucificado. E como conduzissem, constrangendo um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros para que levasse após Jesus. Seguiu numerosa multidão de povo, e também as mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para eles, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai antes por vós mesmos, por vossos filhos. Na verdade, aqui Lucas resume, né, porque nos outros evangelhos nós temos um detalhamento maior de que ele foi açoitado, e que esse tipo de açoite era através de um chicote de 7 tiras de couro, e ao longo dessas tiras eram presos metais e pedaços de ossos, e por isso que cada golpe era 40 menos 1, cada golpe dilacerava e cortava a carne. Então nós podemos imaginar como Jesus estava quando ele começou a carregar a cruz. Seguiam numerosa multidão do povo, e também as mulheres batiam no peito e lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para eles, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim,
Chorai antes por vós mesmos, por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá, bem-aventuradas as estéreis que não geraram, nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes, caí sobre nós, e aos outeiros, cobri-nos. Porque se em lenho verde fazem isso, que será no lenho seco? E também eram levados outros 2 que eram malfeitores para serem executados com ele. E Jesus deu essa palavra porque dali a alguns anos, mais ou menos 40 anos, a cidade de Jerusalém seria destruída e seria uma devastação e aquelas pessoas iriam sofrer. Jesus estava anunciando que isso ia acontecer. E ele estava dizendo, né, que você pode imaginar, vocês estão fazendo isso com alguém como eu, o que vai acontecer com as pessoas, não é, quando tudo isso for executado. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita, outro à esquerda. A gente não consegue nem imaginar os horrores da crucificação, porque pregos foram colocados nas mãos e nos pés de Jesus. E ele ficou ali sustentado a partir dos próprios pregos. E isso nos faz pensar, né, sobre a dor, o sofrimento. Né? Em outro lugar diz que colocaram sobre ele a coroa de espinhos que perfurava a sua pele. E as pessoas dizem que realmente sangrava profusamente. Além disso, as suas costas, né, totalmente dilaceradas, costas, pernas. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Você teria esse sentimento se as pessoas estivessem fazendo tudo isso contra você? Estivessem acusando injustamente, torturando, expondo à vergonha, conduzindo para a morte. Você ainda iria pedir que Deus as perdoasse? Veja só o sentimento de Jesus. Porque hoje em dia, por muito menos, as pessoas se vingam e querem retalhar e querem pedir o mal das pessoas que as agridem, mas nós vemos aqui em Jesus este profundo amor. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali, a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam, salva os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Jesus era sim o Messias de Deus, Jesus era o escolhido, mas eles não entendiam que Jesus precisava morrer na cruz. Igualmente os soldados o escarneciam e aproximando-se trouxeram-lhe vinagre, dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas. Este é o rei dos judeus. Naquela época, o grego era falado por praticamente a maior parte das pessoas, também o romano por causa do Império Romano, e o hebraico, né, que é a língua dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Você pode ver, né, esse contraste que nós temos entre os dois malfeitores. Um estava zombando, mas o outro disse, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença, nós na verdade com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Ele estava reconhecendo a sua culpa, a sua responsabilidade, mas esse nenhum mal fez. Ele reconhecia que Jesus nunca tinha pecado e acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Agora você pode imaginar que tamanha fé nós encontramos nesse segundo malfeitor. Porque ele se arrependeu, ele reconheceu a sua culpa e ele olhou para Jesus que estava na cruz e reconheceu que Jesus era aquele que traria o reino de Deus. Isso é fé. Porque você pode imaginar, este ladrão, ele já estava vendo Jesus ressurreto e reinando. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E olha só que promessa maravilhosa. Naquele contexto, Jesus estava prestes a morrer. Mas Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E as pessoas dizem, mas Jesus não foi sepultado, não ficou 3 dias sepultado. Então como é que Jesus poderia dizer, hoje estarás comigo no paraíso? Porque quando o corpo de Jesus foi depositado, o Espírito de Cristo já estava na presença de Deus. E todas as pessoas que morrem na fé já estão na presença de Deus. Portanto, esse ladrão na cruz, no momento que ele fechou os olhos, no momento que Jesus morreu, este
esse ladrão arrependido, ele já estava na presença do Senhor no paraíso. E o paraíso ainda não é o estado eterno, não é o céu. O paraíso é um momento intermediário em que as pessoas aguardam a ressurreição dos mortos e o céu. Mas Jesus disse: estarás comigo no paraíso. E aí a minha pergunta é: com quem nós nos identificamos? Com aquele ladrão que blasfemou? Ou com esse ladrão que, mesmo nas situações extremas, vendo Jesus ao seu lado, crucificado, e ainda assim creu no Senhor? Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Então a hora sexta é mais ou menos meio-dia, era o horário, né, que o sol estaria a pino, mas nesse momento tudo escureceu. E essa escuridão, ela permaneceu até as 3 horas da tarde. E você sabe que essa escuridão não foi uma escuridão natural. Na verdade, como estava para acontecer a morte de Cristo, até os elementos da natureza foram alterados, foram abalados. E o texto diz: e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. No outro texto diz que o véu foi rasgado de alto a baixo, foi a própria mão de Deus. E o véu do santuário rasgado, isto é, naquele grande templo de Jerusalém que Herodes havia construído, naquele lugar mais santo, o santíssimo lugar, havia essa cortina, e essa cortina ela foi rasgada de cima para baixo, mostrando que todo o sacerdócio, todo o sacrifício, todas aquelas questões do templo, elas estavam se cumprindo no sacrifício de Jesus. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e dito isto, expirou. Jesus morreu. E como nós podemos dizer, Jesus não foi morto, ele entregou a sua vida voluntariamente. Ele tinha o poder de sair dali, mas ele aceitou morrer. Vendo o centurião que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Veja, eles tinham dito: crucificam, crucificam, mas agora eles haviam reconhecido quem era Jesus. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Por que de longe? Pelo receio também de serem presos. E eis que certo homem chamado José, membro do Sinédrio, daquela grande organização da liderança religiosa de Israel, homem bom e justo, que não tinha concordado com o desígnio e a ação dos outros, natural de Arimateia, cidade de judeus, e que esperava o reino de Deus. Tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus, e tirando-o do madeiro, envolveu-o num lençol de linho e depositou num túmulo aberto em rocha, onde ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo a Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, porque eles faziam toda essa cerimônia, né, de revestir o corpo com diversas camadas de especiarias, de perfumes, de substâncias aromáticas, e no sábado descansaram segundo o mandamento, como era a tradição dos judeus. Mas no primeiro dia da semana, Lucas capítulo 24, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexos a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Era uma visão de anjos. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Aqui está o anúncio da ressurreição de Jesus. Por que buscais entre os mortos ao que vive? E esta é a pergunta que nós precisamos responder, porque muitas pessoas pensam que Jesus morreu há 2000 anos atrás, então ele só é um personagem da história. Mas por que buscais entre os mortos ao que vive? Porque ele está vivo. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Jesus havia dito que iria ressuscitar. Quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite ao 3º dia, Jesus já havia anunciado isso. Então se lembraram das suas palavras e, voltando-se do túmulo, anunciaram todas essas coisas para os 11 e a todos os mais que estavam com eles.
e eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também os demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu senão os lençóis de linho. Retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. E aí nós temos essa história desses dois discípulos na estrada de Emaús, que estão discutindo sobre todas as questões, e de repente aparece uma pessoa e começa a explicar as escrituras, dizendo tudo o que deveria acontecer, e depois eles descobrem que era o próprio Jesus ressurreto. Jesus aparece aos discípulos e mostra, não é? Jesus, paz seja convosco, e aqui Jesus convive com os discípulos durante 40 dias, e nós temos pelo menos 500 testemunhas que presenciaram a realidade da ressurreição de Jesus. Quando Paulo escreveu, depois de muitos anos, ele disse: vocês duvidam da ressurreição de Jesus? Vão lá e procurem e conversem, e vocês vão saber que essas pessoas viram e testemunharam. E depois disso, Jesus subiu aos céus. Este é o relato dos evangelhos. E nós, caminhando para a nossa conclusão, depois dessa leitura, nós devemos pensar: será que nós cremos nisso? Nós cremos que Jesus é o Messias, que de fato ele morreu na cruz e ressuscitou, porque ele fez tudo isso para nos salvar, para nos dar a vida eterna. Este é o sentido dessa mensagem. Por isso, nesta noite, diga a Jesus: eu creio em ti, eu creio que tu ressuscitaste, estás vivo, eu também confio em ti, quero ser o teu discípulo. Faça isso, diga: Senhor, de hoje em diante eu vou te seguir, pois tu és o Filho de Deus, tu és o Messias prometido, tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Diga isso para o Senhor, faça uma oração, peça para que Jesus também entre na sua vida e transforme o seu coração. Que Deus abençoe a sua vida.